Moradores da Zona Leste de Taubaté convivem com um vizinho que incomoda e muito. Chega sem ser convidado e toma conta dos bairros, o mau cheiro. Confira. Ele está no ar, é invisível, mas o incômodo que provoca não passa despercebido. Na Vila das Graças, em Taubaté, os moradores do condomínio Versalhes convivem com um cheiro que causa mal-estar. Dona Maria Aparecida, que sofre de rinite alérgica, além de aumentar o consumo da medicação, ainda é obrigada a fechar a casa e enfrentar o calor para evitar crises respiratórias. E eu sinto aquele cheiro, dá a impressão que é de cigarro, assim, mas não é, uma borracha mesmo queimada. Aí eu saio na sacada para dar uma averiguada assim e vejo que não tem fumaça nenhuma. Agora as amigas do prédio também já estão reclamando, né? Então é uma hora boa de dar um alerta, né? Moradora do bloco ao lado, esta aposentada diz que o cheiro forte chega no final da tarde, avança pela noite e muda a rotina de quem vive aqui. E pela manhã, é comum encontrar a varanda cheia de fuligem. Um dia desse estava tão forte que eu achei que estivesse queimando alguma coisa, algum aparelho. E olhei no meu apartamento, meio preocupada, nada, não era. Ainda comentei com meu filho, acho que alguém está queimando alguma coisa aí, né? Não é possível, esse cheiro muito forte. Segundo o zelador, o incômodo começou há 2 meses e a principal suspeita é esta fábrica de botões, vizinha ao condomínio. Das 6 horas em diante começa a bater e o barulho da fábrica aumenta mais nesse devido horário. Os moradores estão sempre reclamando. Pai de um bebê de 8 meses e morador do condomínio Versalhes, este empresário espera que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis. É um cheiro que parece algo químico, sabe? Como se tivesse queimado alguma coisa eletrônica. Isso, assim, durante horas. Às vezes no final da tarde, às vezes no meio da madrugada. E atrapalha mesmo, porque a gente tem que acabar fechando tudo, o apartamento, trancar, fechar janela, fechar vidro. Eu tenho criança em casa e a gente fica sofrendo com isso. O problema não foi constatado apenas na Vila das Graças. Moradores de ao menos 6 bairros, a maior parte deles da região leste da cidade, também denunciaram o cheiro forte pelas redes sociais. E as reclamações chegaram à Câmara Municipal. Essas reclamações vêm praticamente da cidade inteira, com a concentração de bairros da Zona Leste, a partir da Gurilândia, chegando até o Jardim Califórnia, Vila das Graças, Esplanada Santa Terezinha, até Campos Elíseos, tivemos reclamações. Que providências serão tomadas? As providências, primeiro, acionar a CETESB, que é o órgão ambiental, já foi acionada, já oficiei. O gerente regional encaminhou um agente para identificar a fonte poluidora. Em nota, a fábrica de botões Corosita informou que desconhece as reclamações relacionadas ao mau cheiro. A empresa declarou que o processo de fabricação segue rigorosamente os parâmetros definidos pela CETESB, a fim de evitar qualquer tipo de incômodo à população. A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Taubaté esclareceu também que não recebeu queixas sobre o mau cheiro, mas orienta os moradores que registrem a reclamação para que a equipe da vigilância faça uma visita no local. Os telefones de atendimento são 3629-5911 ou 3631-7903. E um raio atingiu uma mansão em Campos do Jordão. Os estragos foram enormes, mas por sorte ninguém se feriu. O imóvel, avaliado em R$2 milhões, fica no Alto do Capivari, bairro Nobre de Campos do Jordão. O telhado foi totalmente destruído. O raio atingiu a mansão, que possui 7 suítes, na noite de terça-feira. O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros 2 horas depois. De acordo com a Defesa Civil de Campos do Jordão, o incêndio na casa se deu devido a um curto-circuito. Não havia ninguém na residência no momento, portanto, ninguém se feriu. Foi por volta de 8 horas, né? A gente estava em casa, né, vendo TV, e de repente fez aquele barulho ensurdecedor, apagou tudo, né? Desligou a TV, deu a falta de energia. A gente daí peguei e acendi uma vela, foi acender uma vela, foi tempo de acender uma vela, sair para fora, né, naquela coisa, de repente foi só aquilo, lá fora tem luz, né? E saímos, já estava queimando aqui na sala de jogos, já estava incendiada já liguei para o bombeiro na mesma hora. E quando o bombeiro chegou, o fogo já estava consumindo essa parte toda aqui dessa sala aqui.
Segundo um levantamento do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, a região tem alta incidência de raios. Em Campos do Jordão, por exemplo, nos primeiros 50 dias do ano, foram 606 contra 147 no mesmo período do ano passado. Em São José dos Campos, a incidência também aumentou no período, passando de 2.376 raios para 6.330. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, ao vivo, com a repórter Janaína Rodrigues, que tem mais informações. Boa noite, Janaína. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o Dailton Guedes, que ele é pesquisador do INPE e vai nos dar mais informações. Boa noite. Essa região tem muita incidência de raios. Por que isso acontece? Boa noite. O Vale do Paraíba é uma região que tem uma área densamente povoada, com muitas indústrias, e tudo isso contribui para a formação que nós chamamos de ilhas de calor, o que favorece a evaporação da água que existe na atmosfera, formando grandes quantidades de nuvem que se transformam em nuvem de tempestade. Além disso, nós temos também, essa é uma contribuição local. Nós temos também contribuição que vem das frentes que se deslocam pela região. E no caso, essa região teve muitos raios, teve esse problema em Campos do Jordão, né? Um para-raio poderia ter resolvido a situação? Geralmente o para-raio ele é indicado para ser colocado em edificações que são muito elevadas. No caso de Campos do Jordão, como é uma região com relevo elevado, com montanhas, né? E no caso de existência de edificações muito altas, seria interessante que se pensasse numa proteção, de uma blindagem contra descargas atmosféricas. Então, nesses casos, é possível, sim, que uma haste para-raio ou uma instalação de cabos para-raios ao longo da cobertura poderia minimizar o problema. Recentemente teve também um caso, né, na praia do Litoral Sul, em Bertioga, que um casal morreu atingido por um raio. Quais são as dicas para as pessoas se protegerem nessas situações? Nesse caso, a gente sempre alerta as pessoas que no início de uma tempestade com a formação de raios não é bom ficar numa área aberta, porque o risco de receber uma descarga direta é muito grande. Há também o risco de receber correntes de choque, correntes que fluem pelo solo, principalmente se a área for uma área úmida, como é o caso de uma praia. Então é bem provável que, nesse caso que você citou, que o casal estivesse pisando numa área úmida, com solo bastante úmido, e que uma descarga elétrica tenha caído nas proximidades deles. Então, nesse caso, eles ficaram sujeitos a essa corrente. Certo, muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Janaína. E vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em toda a região. Na sexta-feira, uma frente fria avança sobre o estado, deixando o tempo mais instável. As temperaturas mínimas chegam aos 10 graus em Campos do Jordão, 16 graus em Cunha e 19 em Taubaté. Há previsão de chuvas em toda a faixa leste paulista a partir da tarde, com ventos fortes. As máximas chegam aos 27 graus em Jacareí, 32 em Ubatuba e 33 graus em Guaratinguetá. E veja em instantes no Band Cidade as notícias do esporte. A gente volta já já, agora 7h11.